Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro. O auditor do Tribunal de Contas da União, Odilon Cavalari de Oliveira, ministrou uma palestra no Tribunal de Contas sobre os processos relevantes discutidos pelos TCEs. O palestrante convidado para essa edição foi o auditor do Tribunal de Contas da União, Odilon Cavalari. Ele falou sobre o tema Questões Relevantes sobre o Processo nos Tribunais de Contas. Dizem respeito à forma de atuação do Tribunal de Contas. No Estado Democrático de Direito, o poder público, seja por qualquer de suas vias de atuação, ele sempre age mediante o processo. O processo tem a virtude de estabelecer previamente quais são as regras do jogo para todos. No caso do poder público, estabelece o que pode e o que não pode um órgão público fazer. E naquilo que pode, o que deve observar na execução das suas tarefas. O auditor destacou durante a aula que os processos devem ser elaborados nos tribunais de forma célere e consistente. O processo regula isso daí, as várias formas de interlocução que os jurisdicionados têm à sua disposição em relação aos órgãos que têm por incumbência controlar os atos praticados pelos gestores públicos, o que envolve a participação formal dele nos atendimentos a diligências, nos atos que dizem respeito ao contraditório, à produção de prova e a todas as alegações que eles entendem pertinentes na defesa daquilo que eles entendem que é o correto para que eles possam executar o trabalho de gestão deles. O projeto de educação à distância do Tribunal de Contas de Mato Grosso teve início em 2012, sendo um dos itens que compõe o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado. Desde então, foram realizadas 51 palestras técnicas sobre os temas mais relevantes para a administração pública e também para a sociedade. Estamos aqui porque esse é um tema que a gente lida todos os dias, é recorrente no nosso trabalho e a gente precisa estar sempre atualizado para atender nossos clientes da melhor forma e também para a discussão com o Tribunal de Contas se dar da melhor maneira possível. Acompanhe agora alguns trechos da aula-palestra ministrada pelo auditor do TCU. Senhores, o tema de nossa exposição é o relativo a questões relevantes do processo no âmbito dos tribunais de contas. É claro que teríamos aqui inúmeros assuntos a abordar sobre essa matéria. Selecionamos alguns apenas, que vamos tratar no dia de hoje. Muito bem, desse modo, nós vamos ver, conforme consta aí do slide, o processo sob a perspectiva constitucional, desafios do processo nos tribunais de contas, garantias constitucionais do processo e sua aplicação aos tribunais de contas, critérios para o uso da analogia nos processos dos tribunais de contas, proposta de lei nacional de processo para os tribunais, devido processo legal, formal e substantivo, e ainda 4 princípios constitucionais paradigmas do processo na atualidade, princípios específicos do processo de controle externo, contraditório e ampla defesa, controvérsias sobre a súmula vinculante número 3, decisões, e vamos ver também algumas decisões recentes de ministros do Supremo sobre questões que sempre ensejaram controvérsias no âmbito dos tribunais de contas. E, por fim, perspectivas e tendências do processo nos tribunais de contas. Esses são os tópicos que vamos abordar no dia de hoje. Muito bem. Vamos começar, então, com o processo sob a perspectiva constitucional. Vejam, o processo ele é um instrumento para o legítimo exercício do poder estatal. Reparem que, sempre que queremos identificar se estamos num Estado democrático de direito ou não, um dos parâmetros que temos é sabermos se, em determinado país, o poder público atua mediante processo ou sem processo. Reparem que no âmbito de uma ditadura, normalmente o Estado atua sem processo. E no Estado democrático de direito, ele atua sempre mediante processo. Por quê? Porque o processo é um instrumento que concretiza uma regra que a gente aprende desde criança, a de que as regras de um jogo não podem ser alteradas após o início do jogo. As regras do jogo são estabelecidas antes de o jogo começar.
Isso é o processo. O processo, ele não admite surpresas. Aquilo que a gente vê em filme norte-americano, em que normalmente deixam para o final do filme isso, em que o sujeito abre a porta do tribunal e entra com aquela surpresa que define, né, e dá o desfecho ao filme, isso não é admitido no âmbito do direito brasileiro. Não cabe no processo, no Brasil, surpresas. Não podemos ter a surpresa. Então, temos as regras, todas elas definidas, antes da instauração do processo. O que permite a todos conhecer de antemão quais são essas regras. Muito bem. Além disso, é o processo que permite o controle por parte de quem participa do processo e por parte da sociedade. Porque temos regras pré-estabelecidas e públicas, transparentes. Portanto, todos podem acompanhar o andamento de um processo e, com isso, controlar, ver se, de fato, as regras e os princípios processuais estão sendo cumpridos por parte de todos. Então, é um mecanismo que permite esse controle. Por isso que nós temos, no âmbito de um Estado democrático de direito, o processo em todas as vertentes de atuação do poder público. Por isso nós temos o processo judicial. E por isso nós temos também o processo legislativo. Veja que o próprio Poder Legislativo age sempre mediante processo. É o processo legislativo que diz quem tem a competência para oferecer um projeto de lei, um projeto de lei complementar, uma emenda à Constituição, qual o quórum mínimo para apreciação e o quórum mínimo para aprovação de uma emenda constitucional. Portanto, tudo isso é regulado no âmbito do processo legislativo. E aí nós vamos ter também, no âmbito do Poder Executivo, e, na realidade, no âmbito da administração pública, do modo geral, na esfera não jurisdicional e não legislativa, nós vamos ter também o processo administrativo, que a gente poderia chamar de processo administrativo lato sensu, que também tem aí uma série de variações. Nós vamos ter um processo administrativo disciplinar, por exemplo, que é aquele que regula a responsabilização dos servidores públicos, de acordo com o Estatuto do Servidor Público. E aí aquelas faltas disciplinares são apuradas mediante um processo administrativo disciplinar. Nós vamos ter um processo licitatório, que regula as contratações públicas, os processos de concessão de serviços públicos, de exploração de bens públicos também. Tudo isso se faz mediante um processo. E nós vamos ter, entre outros, o processo de controle. E, no nosso caso, um processo de controle externo, que vai regular a atuação dos tribunais de contas e também a participação das partes dos jurisdicionados no exercício desse controle externo. Nós ficamos por aqui. Para rever essa edição e assistir a palestra na íntegra, acesse o portal do Tribunal de Contas. Para você, uma ótima semana e até amanhã. Tchau!